Vamos lá. Lição fala sobre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Já na introdução aqui, nós temos uma expressão que Jesus já inicia falando aos seus discípulos depois daquele diálogo que ele teve, né? Ele fala, eu sou. É uma expressão muito forte, por quê? Quando nós ouvimos Jesus falar que eu sou, é porque ele realmente era. E é muito comum a gente ver algumas pessoas falando, eu posso, eu faço, eu quero, mas na verdade a gente não tem condições de fazer nada, a gente não é nada diante da presença do Senhor. Então quando a gente fala que a gente é alguma coisa, a gente tem que ser. E Jesus falou que ele era, e realmente ele era. Ele tinha todo o poder, ele tinha toda a autoridade, tinha toda a autonomia, curava, restaurava vidas. Então ele realmente era. Não era uma questão de orgulho, assim, muitas pessoas ouvem alguém falar, eu sou, e vai falar, poxa, aquela pessoa é orgulhosa. E Jesus não era uma questão de orgulho, é porque realmente ele era. Ele era, então quando ele fala eu sou, ele está afirmando, eu sou. Eu posso fazer. E ele completa, fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então já na introdução a gente tem esse breve resumo aqui que o escritor traz pra gente. E como eu falei, toda essa lição gira em torno do capítulo 14. Pelo menos do capítulo 14, do versículo 1 até o 15, que é esse diálogo bem complexo que Jesus faz com os discípulos, né? E aqui no primeiro tópico fala sobre o consolo, promessa do Senhor Jesus. E aqui ele fala sobre o caminho, a verdade e a vida no primeiro subtópico, mas ele não aprofunda aqui ainda. Ele fala só sobre o caminho, a verdade e a vida, só para dar um complemento no início da história. Mas aqui há 3 aspectos que Jesus revela já no primeiro subtópico, que é o quê? Uma liderança humilde. Ele dá um discurso de despedida e ele fala para os discípulos que não deixariam ele sozinhos. O que nós aprendemos na lição passada foi justamente sobre isso, a liderança humilde. Quando Jesus fala que nós faremos as obras que ele faz e maiores ainda, não é só os milagres, não é só receber o batismo com o Espírito Santo, não é só receber o Espírito Santo no coração, mas é fazer as obras de humildade também que ele fez. O que ele fez? Na lição passada a gente aprendeu o que ele fez. Quando ele chegou na casa dos discípulos, o que ele fez? Lavou os pés. Um sinal o quê? De humildade. Então quando Jesus fala que a gente vai fazer as obras que ele faz maiores ainda, ou seja, se ele foi humilde, a gente ser mais humilde ainda do que ele foi. Se ele fez obras maravilhosas, a gente vai ter que fazer obras mais maravilhosas ainda. Mas não é por nós, é pela graça e pela misericórdia de Jesus que habita em nosso coração. Porque de nós a gente não pode fazer nada. A gente não tem nem condições de se auto-salvar se não for a misericórdia do Senhor. Porque o pecado destruiu tanto a nossa vida desde o princípio até agora, corrompeu, deformou o nosso caráter, e só Jesus para trazer essa imagem linda novamente para dentro de nós, que é a imagem de Cristo no nosso coração. Então a liderança que Jesus teve foi uma liderança muito humilde. E humildade, a gente aprende que não é humildade a questão de você usar a roupa mais velha, só para mostrar para as pessoas que você é humilde, usar um tênis rasgado, só para mostrar para as pessoas que você é humilde. Não. A humildade que trata aqui é a humildade do coração, é de dentro para fora. E nós sabemos em Provérbios que o coração alegre, ele é formoseia o rosto, ou seja, a humildade interna, ela explande para fora de uma forma que você vai ter atitudes de humildade, não só ser humilde externamente, porque hoje em dia é muito fácil você encontrar pessoas humildes externamente. As pessoas chegam assim numa festa, eu vou com roupinha mais simples porque eu sou muito humilde. Não, mas o coração dela está odiando todo mundo. O coração dela está se aborrecendo com tudo. O coração dela está guardando mágoa, está guardando rancor, está desejando o mal das pessoas. Então, se você vê que é fácil você encontrar pessoas externamente humildes, mas internamente, que nem você pode encontrar uma pessoa elegante, falar, nossa, que pessoa desumilde, mas o coração dela deve estar ali, Senhor, a minha vida é tua, o meu coração é teu, eu estou entregando a minha vida. É muito comum isso. Tantas vezes eu já fui em alguns lugares. Aí eu vou lá, coloco a roupa, fico bem elegante, né? Mas você não sabe como é que tá meu coração por dentro. Fala, Jesus, se o Senhor não falar por mim, eu não tenho nada para falar aqui. Eu sempre costumo fazer uma oração, antes de ter alguma oportunidade,
que eu falo assim: Senhor, a minha vida é tua, a palavra é tua e a vontade é tua e a igreja é tua, então faz o que o Senhor quiser. Porque se eu vou falar: Deus, pode deixar que eu faço, ixi, vai dar ruim. Vai dar ruim. Se você falar para Jesus que pode deixar que você faz, vai dar ruim. Porque nós somos guiados por Ele. Nós somos guiados pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito é fazer o quê? A vontade do Pai, de Jesus. Porque para isso que nós temos o Espírito. Então essa liderança humilde de Jesus, ele revelou isso em atos, em ações. E ele dá um discurso para os discípulos. Esse discurso, assim, é muito, acho que pesado para os discípulos, que gera uma confusão, gera uma discussão entre eles, até com Jesus mesmo começa a fazer algumas perguntas. E mais para frente a gente vai ver que existia muitas dúvidas no coração, muitas incertezas, muitos pensamentos de: e agora o que vai ser da gente? Eu imagino na situação quando Jesus foi levado à cruz e morreu. Imagine como é que estava a mente dos discípulos. Como é que a mente deles funcionava? Falei: e agora? A gente vai ficar sozinho. E agora, cadê o nosso mestre? Será que não vinha dúvidas na mente dele? Falou: será que ele vai ressuscitar mesmo ao terceiro dia? E se ele não ressuscitar, o que vai ser da gente? Então, qualquer coisa que acontece na nossa vida, é muito comum que aconteça. Dúvidas, incertezas, tentar lembrar, falar: poxa, será que Jesus está comigo nisso? Será que Deus está me acompanhando nisso? Será que essas atitudes que eu estou tomando, Deus está se agradando disso? Então a gente começa a gerar muitas coisas. A nossa mente trabalha 24 horas, até dormindo. A nossa mente trabalha. Muita gente fala: como é que minha mente vai trabalhar dormindo? Você não sonha? Você fica sonhando. Às vezes, inclusive quem dorme de barriga cheia, o pastor costumava falar muito isso, pastor Ferreira. Quem dorme de barriga cheia, começa a ter um sonho nada a ver, e depois vai falar que é visão de Deus. Porque a pessoa dorme com o estômago pesado ali, ou seja, quando você dorme, os seus órgãos continuam trabalhando de forma mais lenta, mas continuam. Então ele vai querer fazer digestão daquela alimentação, aí daqui a pouco começa. O intestino conecta com o cérebro, você sabe que o intestino é o segundo cérebro, a ciência fala isso. Então conecta com o cérebro, daqui a pouco você começa a sonhar com um monte de coisa que não tem nada a ver, ou seja, é um sinal que o seu cérebro continua trabalhando. Imagine a mente dos discípulos pensando, fala: poxa, agora? A gente vai estar sozinho. Isso veio na mente deles. Porque se não viesse na mente deles, Jesus falava para eles: eu não vou deixar vocês órfãos. Ou seja, eu não vou deixar vocês sozinhos. Porque talvez Jesus... talvez não, eu tenho certeza, Jesus conhecia o coração de todos. Ele sabia as dúvidas que vinham no coração. Ele sabia os pensamentos que vinham no coração. Ele sabia quem iria traí-lo. Ele olhou, falou: aqui no nosso meio, há entre nós um que vai trair. Ele já sabia de tudo, ele conhecia o coração. E a gente entende que nós não podemos esconder nada de Jesus. Nós não podemos esconder nada. Então essa despedida que ele deu e essa afirmação que não deixariam eles sozinhos foi um consolo que ele tentou trazer para os discípulos. Foi aquele consolo. Por quê? Porque se deixassem eles ali nos pensamentos deles, automaticamente eles criariam um monte de coisa. Que, como eu falei, a nossa mente trabalha criando os pensamentos. Tem pensamentos que a gente quer, tem pensamentos que a gente não quer. Então começa a criar um monte de coisa. Ele falou: eu não vou deixar vocês sozinhos. Ou seja, ele deu um consolo, um conforto para aquelas pessoas, aqueles discípulos que estavam ao redor dele. Porque é o que eles precisavam. É o que eles necessitavam, que era de consolo. E não haveria outro meio de dar consolo para eles, a não ser a própria palavra de Jesus. Nós sabemos que é a palavra que dá consolo para a gente. É a palavra que conforta o nosso coração. E nós sabemos que em Provérbios, diz um Provérbios, que a ansiedade no coração do homem o deixa angustiado, mas uma boa palavra o acalma. Imagine como é que estavam os discípulos, de repente veio uma boa palavra de quem? Do próprio Jesus para eles. A palavra veio de Jesus para eles. Eles estavam com Jesus, acompanhando Jesus, ficaram 3 anos com Jesus, tiveram que aprender em 3 anos. Eu vou conjecturar aqui, Jesus falando: talvez o que vocês não aprenderam na vida de vocês, eu vou ter que ensinar vocês em 3 anos, então vocês vão ter que deixar tudo para poder me acompanhar. Porque ele precisava. Jesus ensinou só as prévias
Em 3 anos ali, Jesus ensinou prévias coisas para eles. Porque 3 anos era pouco tempo para poder ensinar muita coisa. E o restante, o que os discípulos aprenderam depois? Foi na experiência que eles tiveram com o próprio Espírito Santo. Eles aprenderam com a experiência. As palavras que Jesus deu para eles foi uma palavra de ânimo, de conforto, que eles continuariam, que eles sofreriam, que eles padeceriam perseguições por causa do nome de Jesus. E aquele que perseverasse até o fim, ele seria salvo. Ou seja, Jesus deu para eles todo o roteiro, falou: vocês vão precisar fazer isso, vão precisar pregar o evangelho, vão precisar ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê, vocês levem para ser batizado, e esse sim já será salvo. Mas aquele que não crê, deixe ele com a própria infidelidade dele, ou seja, a própria condenação. Porque a gente não pode empurrar para as pessoas aquilo que nós acreditamos. Nós sabemos muito bem, eu já falei várias vezes aqui, eu posso pregar 1 hora, 2 horas, mas se o Espírito não convencer aquela pessoa, pronto, a palavra vai ser pregada, mas se a pessoa não abrir o coração para que o Espírito Santo a convença de que ela está errada, para aquela pessoa não valeu de nada aquela pregação. Para aquela pessoa, pode ser que lá na frente ela lembre daquilo, mas naquele momento, e é que a gente não sabe o que vai acontecer conosco no dia seguinte. Então toda a oportunidade a ser aproveitada tem que ser hoje. Toda a oportunidade a ser utilizada para coisas boas tem que ser nesse momento. Então a gente tem que utilizar isso para quê? Para a glória de Deus. Então toda palavra falada dentro do contexto bíblico é fortalecimento para as nossas vidas. Toda palavra pregada dentro do contexto bíblico é um ânimo para nós. Nós olhamos diversos cenários em que Deus, pela sua própria palavra, animou pessoas, confortou corações, trouxe ânimo a pessoas que estavam em dificuldades, pela própria palavra dele. Então, toda aquela angústia que aqueles discípulos estavam vivendo, aqui a gente está falando sobre o segundo subtópico do primeiro tópico, todas as angústias que os discípulos estavam vivendo, era um cenário muito pesado, porque Jesus fala: eu vou morrer, eu vou ser levado para a morte. Alguém vai ficar feliz que Jesus ia morrer? Nenhum dos discípulos ia ficar feliz sabendo que o mestre deles ia ser levado à morte. Por mais que ele falasse: eu vou ressuscitar, mas talvez o que eles não queriam é que Jesus morresse. Quem é que tem uma pessoa muito próxima, uma pessoa que sempre ajuda, está ali, todo momento com você, de repente a pessoa fala: eu vou ser levado para a morte. Seu coração vai ficar como? Angustiado. Você vai ficar triste. E Jesus tinha essa plena consciência que estava aproximando a hora dele, que ele seria entregue nas mãos dos homens. Ele seria entregue nas mãos dos homens para quê? Ser crucificado, morto e sepultado. Aqui eram ações humanas. A única coisa que os homens poderiam fazer contra Jesus era matar, crucificar e sepultar. Mas Jesus fez o quê? Ressuscitou. Nenhum homem poderia fazer por ele, que só ele podia fazer. E tudo que os homens fizeram foi porque ele permitiu que os homens fizessem, para que fosse cumprida a vontade de Deus. No entanto, ele chegou a um certo momento da oração dele e falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele entendeu que era a vontade de Deus que tinha que ser feita. Ele falou: todavia seja feita a sua vontade, não a minha. E nesse momento de oração, eu tive a oportunidade de falar, nesse momento de oração, o que aconteceu com ele? Ele suava gotas de sangue. E eu falei, o seu corpo já estava em exaustão. Seu corpo já estava sofrendo. Mas ele não desistiu do propósito que ele tinha. E mesmo consciente disso, ele orou a Deus, entregou o coração na mão de Deus, para que pudesse cumprir o propósito dele. E mesmo depois de ter falado tudo isso, consciente que ele seria crucificado, morto, sepultado,
veio esse cenário de angústia no coração dos discípulos. E era uma dor imensa. Eu imagino ser uma dor imensa. Obrigado, Deus abençoe. Era uma dor imensa. Porque você ter pessoas próximas que demonstram carinho, demonstram amor por você, que muitos ali eram só pescadores, outros eram cobradores de impostos, outros estavam abandonados à margem de uma sociedade, ninguém dava nada, eram pessoas totalmente diferentes. E Jesus de repente olha para eles com um olhar diferente e fala: poxa, vem para cá e me segue. Pedro estava pescando junto com o seu irmão: oi, vem para cá, me segue também. Os outros discípulos no meio do caminho: ei, vem, me segue. Eles deixavam tudo e falavam: poxa vida, alguém acreditou em mim. Alguém acreditou em mim. E eles vendo aquele cenário que alguém tinha acreditado nele, e esse alguém tinha poder. E de repente Jesus fala para ele: agora pronto, eu vou ter que ser levado. Imagine como é que ficou aquela casa. Já antes de acontecer todo o cenário de morte, a casa já estava em luto. A casa já estava em luto. Já estava aquele cenário de tristeza, de desconforto, de angústia. Que as pessoas estavam sofrendo por dentro. Sofrendo internamente e sofrendo externamente também. E nesse cenário de sofrimento, Jesus faz para ele uma promessa gloriosa, que é o subtópico 3. E fala para eles, e isso relatado em João no capítulo 1. João capítulo 1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se não tivesse moradas, eu vou-lhe teria dito que vou preparar-vos lugar. Aqui nesse versículo há uma certa... Existe duas, que as pessoas criam duas interpretações. Eu particularmente, eu acredito numa visão desse versículo apenas. Que tem gente que fala que Jesus vai preparar lugar. Os irmãos acreditam dessa forma? Que Jesus vai preparar o lugar? Quem acredita dessa forma aí, levanta a mão, só pra gente... Não precisa ficar... Jesus vai preparar o lugar? Então, essa visão que eu tenho... Sim, mas existe uma questão aqui de pontuação. Jesus fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim... Se não tivesse moradas, ele está falando: eu vou preparar-vos lugar. Mas assim, é um questionamento que vai sempre ter... Não, existe morada. Uhum. Vai estar preparando, adornando. Sim, pode ser. Mas existe a questão também, o próprio Jesus falou, se eu não me engano, foi no livro de Mateus, que ele fala: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha só, Jesus falou isso. Ele fala: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo. Porque se Jesus está em todos os tempos, em todo momento, no presente, no passado, no presente e no futuro, tudo que Ele criou não vai estar adornado ao nosso tempo, por exemplo, de vivência de 80 anos, ou a nossa geração. Eu acredito dessa forma porque o próprio Jesus dá a resposta. Não estou criticando quem acredita de forma diferente. Por quê? Não importa se você acredita que vai preparar ou que já está preparado, o importante é que a gente vai para lá. Não importa se vai estar preparado depois ou se já está preparado. O importante é que a gente vai para lá. Eu sempre penso dessa forma, porque às vezes a gente cria questionamentos que não tem fundamento nenhum só para poder ficar brigando. Não, briga não traz edificação nenhuma. E é por isso que eu falo, eu entendo a visão dos irmãos, entendo a respeito. E assim, qualquer discussão que não traz edificação não vale de nada. Então o importante é edificação. O importante não é se está preparado ou se vai preparar. O importante é que o lugar vai estar lá quando a gente chegar. Isso é importante, o lugar vai estar lá. Já vai estar pronto. Pode ser para quem venha ir antes, pode ser para quem vai depois, não tem problema. O lugar vai estar preparado para a gente. Quem crê? Amém? Todo mundo crê? Amém. Então... Oi, irmão. Um vídeo que faz para nós que uma viagem nós já vamos sabendo o destino dela viagem. Sim. E a gente já vai fazer uma viagem sabendo o quê? Sabendo para onde a gente vai, é o destino. É a morada. Então, nesse cenário aqui de angústia dos discípulos, Jesus faz uma promessa para eles. E qual é a promessa? Não se perturbe o vosso coração.
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, ou seja, está falando, credes no Pai e credes no que eu estou falando para vocês. Porque Jesus era a própria presença do Pai ali. Jesus era a própria presença do Pai. E ele fala, não se turbe o vosso coração. Quando a gente entende a palavra turbe, o que vem a palavra turbe? É o quê? Turbar. Trazer perturbação. Então Jesus queria tirar isso do coração deles. Porque o coração deles que estava angustiado. O coração deles que estava sofrendo. Jesus fala, não se turbe o vosso coração. O coração deles estava queimando. E falei, agora. E Jesus conhecia a mente deles e o coração deles. E fala, não se turbe o vosso coração. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, vocês podem passar momentos difíceis aqui. Mas lá para onde vocês vão, lá vai ter muito lugar para vocês morarem, para vocês ficarem e para adorarem ao Pai pessoalmente e em glória, como Ele é, nós o veremos. Esse era o consolo dos discípulos, porque essa vida é passageira. Os discípulos morreriam. Você viu algum discípulo? Você viu Pedro andando pela esquina aí por aí? Não, né? Porque ele morreu. Você viu Paulo andando por aí evangelizando? Não, porque ele morreu. Ou seja, a nossa vida é breve. Mas a promessa que Jesus fez era o quê? Eterna. A nossa vida pode se encerrar aqui, daqui, eu não sei o dia de amanhã, pode ser que de repente eu não esteja mais aqui amanhã, pode ser que daqui 10 anos eu não exista mais no meu corpo mortal. Mas o importante é a promessa que a gente tem vindoura. Que lá a traça não chega, lá o ferrugem não chega, lá não existe a tristeza, angústia, dor, porque as primeiras coisas, ou seja, essa vida que nós temos vai se passar. Então nós teremos um novo céu, uma nova terra e uma nova morada, que foi essa promessa que Jesus fez para os discípulos. Acalme o coração de vocês, vivam isso, mas como se a vida de vocês não seja só nessa vida, não seja só nesse momento. É o que Paulo fala, se nós esperamos Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis, porque essa vida vai se encerrar. Nós precisamos esperar Cristo onde? Na vida vindoura, no céu, na glória, quando nós teremos a oportunidade de estar lá. Então esse foi o consolo que Jesus deu para os discípulos. E aqui no segundo subtópico, vai levantar a questão das dúvidas, incertezas e enganos no caminho. Quem é que nunca teve uma dúvida? Poxa, será que eu sou crente mesmo de verdade? Será que eu aceitei Jesus mesmo? Mas a minha vida está um pouco torta, está um pouco... E a gente entra em muitas dúvidas. Poxa, será que Jesus realmente vai vir? Será que Jesus realmente vai salvar a humanidade? Mas a humanidade está indo de mal a pior. Mas se você for olhar no contexto bíblico, você vai falar que o amor de muitos se esfriará, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, isso já é previsto, que o amor de muitos ia se esfriar. Nós veríamos guerra, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra mãe, mãe contra filho, reino contra reino, nação contra nação. Nós veríamos isso. Mas se nós se espantarmos com isso, se nós não tivermos uma visão bíblica, nós espantaremos com isso e entraremos em colapso a nossa mente. Simples assim. Então, vem muitas dúvidas na nossa mente. E é uma das coisas mais comuns. E dentre essas dúvidas foi a dúvida de Tomé. Jesus falando para Tomé, deixa eu ver qual versículo que é. Versículo 4. 1 João capítulo 14, verso 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Ou seja, veio uma dúvida na mente de Tomé. Jesus falava, vocês sabem para onde eu vou. Porque eu tenho certeza que eu já tinha falado isso muitas vezes para eles. O meu reino não é desse mundo. Eu vou para o meu Pai. Jesus estava preparando o coração dele para isso. Ele falava, vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. E Tomé veio na mente dele assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho.
mas Jesus tinha falado que ia para o Pai. E de repente veio essa dúvida na mente de Tomé. Falou: Tomé, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, Tomé. Ou seja, era uma resposta que Tomé precisava, e pode ter certeza que ele não esqueceu disso nunca mais na vida dele. Enquanto ele viveu aqui, ele lembrava disso. Jesus é o caminho. Ele respondeu para mim. Ele falou para mim que ele era o caminho. Então Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Isso batia na mente dele. Eu tenho certeza disso. Porque quando a gente questiona, você pode observar, quando a gente faz perguntas e questionamentos, automaticamente a nossa mente tem mais capacidade de absorção. Então a gente absorve melhor o conteúdo, porque a gente criou uma dúvida, fez uma pergunta, tem a resposta para aquela pergunta, o que o nosso cérebro faz? Armazena. Imagine Tomé, toda hora batendo na cabeça dele. Jesus falou que é o caminho. Então se ele foi para o Pai, e ele é o caminho, então para a gente chegar no Pai, a gente vai passar por quem? Por ele. É só por ele que a gente vai precisar passar. E Jesus fala: eu sou o caminho, Tomé. Mas ele falou que não era só o caminho. Ele falou que era a verdade e a vida. Jesus deu três afirmações para ele. Isso aí a gente vai tratar um pouquinho mais à frente para não atrapalhar com o roteiro da lição. E depois dessa dúvida de Tomé, que Jesus tirou essa dúvida de Tomé, veio algumas incertezas no coração também. Vou só dar uma frisada aqui no conteúdo que o escritor colocou. Este episódio de Tomé, ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Mas como é que nós tiramos as nossas dúvidas? Pela palavra. Não existe outra forma de tirar as nossas dúvidas senão pela palavra. Não existe outra forma da gente conhecer realmente que Jesus está falando conosco senão pela palavra. Porque a palavra, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então só a palavra é capaz de fazer isso. Então nessa dúvida de Tomé, nesse contexto aqui, veio também incertezas no coração dos outros discípulos. Porque, poxa vida, você pensa comigo, nossa, Jesus vai, ele falou que ele nós sabemos para onde ele vai, e nós sabemos o caminho, já veio a dúvida na cabeça de Tomé. Aí de repente em outro cenário, vem incertezas na mente de Pedro e Filipe, que está no versículo 8. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. Aqui vem uma observação muito interessante. João no capítulo 14, verso 6, quando Jesus fala que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. O verbo aqui não é ir, mas é vir. Jesus está falando, ninguém vem ao Pai, ou seja, ele está falando, eu e o Pai somos um. Então ninguém vem. Ele estava direcionando a palavra para quem? Para ele. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele não estava falando, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele estava falando, ninguém vem ao Pai. Os discípulos estavam tão angustiados que eles nem observaram esse detalhe que Jesus falou. Que ele falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A angústia, a dor, os pensamentos que estavam vendo na mente deles estavam tão angustiantes que eles nem observaram quando Jesus falou para Tomé que Jesus, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E veio de repente esses pensamentos na mente de Filipe. Desculpa, irmãos. Veio esse pensamento na mente de Filipe. E Jesus responde, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, a presença do Pai estava diante deles. Mas veio essa incerteza, essa dúvida na mente de Filipe. Aqui vale ressaltar que dúvida e incerteza são praticamente as mesmas coisas. Dúvidas e incertezas. Eu até fiz algumas pesquisas para tentar desvincular, por exemplo,
o contexto. Se alguém tiver algum ponto de vista diferente sobre dúvidas e incertezas, pode falar. Porque eu encontrei o mesmo cenário. Foi dúvidas que veio no coração deles. Foram questionamentos que veio no coração deles. Então Filipe questionando, Jesus responde para ele: quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E no verso 10 ele acrescenta: não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim, e que fazes as obras. E é quem faz as obras. Então Jesus confirma para Filipe aqui aquela dúvida que ele tinha, aquela incerteza, e confirma para ele: ô Filipe, o Pai está em mim. Se você vem a mim, e nós sabemos que Jesus fala: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ou seja, nós viemos a Jesus, nós fomos a Jesus, encontramos Jesus, e nós temos acesso ao Pai por intermédio de Jesus, por intermédio do Espírito Santo. E essas dúvidas foram sanadas. Mas entre tantas dúvidas e incertezas, aqui a gente falou sobre o primeiro subtópico do segundo tópico e o segundo subtópico do segundo tópico. E agora a gente vai para o terceiro. Dentre essas dúvidas que veio na mente de Tomé e essas incertezas que veio na mente de Filipe, existia um problema muito maior do que esse, que era o engano. Quando a gente está com Cristo e não aprende a ouvir a palavra de Cristo, a gente cai o quê? Em engano. Quem é que esteve com ele durante esses tempos todos que Jesus esteve aqui cumprindo o seu ministério? Os discípulos, incluindo Judas. Judas também estava com Jesus. Mas Judas estava como aquela repreensão que Jesus deu aos fariseus: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não que Jesus é açougueiro, como a gente fala, como tu comenta, né? Jesus está o coração, é os sentimentos, as emoções. Jesus queria que as pessoas se entendessem a profundidade que Jesus não veio libertar aquelas pessoas do Império Romano, mas veio criar mentes livres. Você pode observar isso, que Paulo, quando era preso, o evangelho parava? Não, porque ele escrevia cartas e mandava para todo mundo, falava: pode ler para todo mundo as cartas aí. Porque uma mente livre não tem prisões físicas que param a mente livre. Era o que Jesus queria fazer com todos eles. Mas Judas não quis. Por isso que existe a opção da gente acreditar ou não acreditar. A gente confiar ou não confiar. Judas estava com Jesus, mas não acreditou em nenhuma das palavras que ele falou. Porque se tivesse acreditado em uma das palavras, ou em alguma das ações que Jesus fez, ele teria mudado a mente. Mas ele deixou que o quê? Que o inimigo entrasse no seu... Você pode observar que a lição gira muito em torno de coração, né? De sentimentos, pensamentos e emoções. Era o que Jesus sempre tentou fazer com todos os discípulos. E ele falava para todos os discípulos: vocês vão ter muita dificuldade, mas nunca deixe ninguém prender a mente de vocês. Eu estou conjecturando aqui, Jesus não falou isso, tá? Mas Jesus, no cenário que a gente vê aqui, Jesus fala: vocês vão passar por dificuldade, mas a mente de vocês estará livre para poder pensar, para poder pregar, para poder falar do Evangelho, para poder conduzir pessoas até Deus. A mente de vocês vai estar livre para isso. E nós sabemos que Jesus fala: pela liberdade que nós fomos livres. Paulo escreve aos Efésios e fala: pela liberdade que vocês foram livres, mas não vos torne a um jugo de escravidão de novo. Ou seja, a sua mente está livre em Cristo. Então não traga novamente resquícios do passado que te condenam, resquícios do passado que quer levar você de novo para o mundo, para poder se afundar no pecado, se afundar na bebida, se afundar em qualquer outra coisa. Porque se a gente deixar isso, o que vai acontecer? A gente vai se afastar de Jesus como Judas se afastou. Mesmo estando perto, olha só como é a coisa tão perigosa.
Judas estava perto de Jesus todo momento. Perto fisicamente, mas ele estava longe de Jesus. Ele não tinha entendido ainda o propósito de Jesus. Ele achava que Jesus simplesmente veio para só curar, falar algumas palavras ali e depois morrer. O que deve ter passado na mente de Judas era uma coisa tão fria. Tem um psiquiatra que eu costumo muito ouvir, um escritor que eu costumo muito ler. Ele fala que o único mais normal ali entre os discípulos era Judas, porque ele fez tudo no método, como é que fala quando a gente faz? Tudo premeditado. Era o mais normal ali. Por quê? Ele premeditou tudo de forma consciente, o que ele iria fazer, o momento que ele iria entregar Jesus. Até a forma que ele iria entregar Jesus. Ele criou esses métodos tudinho. Ele manipulou tudo ali, ó, criou tudo. Falou, ó, eu vou conversar com eles, vou pegar o dinheiro, vou falar para eles, dar as orientações para eles de como eu vou entregar Jesus, porque eles nem sabiam quem era Jesus. Eles nem sabiam, porque eles precisavam de identificação. Se eles não precisassem de identificação, eles já saberiam quem era Jesus. Mas eles precisavam ter certeza quem era que eles iam levar, porque Jesus talvez tinha por exemplo, o mesmo convívio, a mesma característica dos discípulos. Ele não estava com vestes reais. Se tivesse com vestes reais, seria fácil para identificá-lo. Ele não estava com anel de ouro no dedo, porque seria fácil identificá-lo. Ele estava como? Os discípulos. Olha só para vocês terem ideia. Um homem, um Deus poderoso, deixou a sua glória, se fez semelhante aos homens, habitou entre os homens, não andou em tapete vermelho, porque quem andou foi aquela jumentinha que estava montada, ele estava montado em cima, não foi ele que andou. Para quê? Para estar junto de nós. E as pessoas não conheciam, não sabiam que era. Se Judas não apresentar para nós quem é Jesus, a gente vai prender a pessoa errada. Porque eles poderiam prender a pessoa errada, facilmente. Eles poderiam prender a pessoa errada. Mas Judas deixou que o inimigo tomasse conta do seu coração. E eu vou falar uma verdade aqui pra gente. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, se não tomar cuidado com sua própria fé, com a sua própria vida espiritual, está sujeito a ser como Judas. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Por isso que a Bíblia nos alerta todos os dias que a gente precisa meditar na palavra, se aprofundar na palavra, conhecer Jesus, ser conhecido de Jesus, que é algo muito mais importante do que só conhecê-lo. A gente conhece Jesus pela palavra, mas ele precisa conhecer a gente. E precisa estar com ele. E precisa andar com ele. E quando a gente é conhecido de Jesus, as coisas se tornam totalmente diferentes. Então isso que veio no coração, e o escritor traz até uma frase que eu marquei aqui, ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. Jesus ensinou eles durante 3 anos. Judas não conseguiu colocar no coração dele nenhuma palavra que Jesus tinha falado. Nenhuma palavra. Nenhuma palavra Judas conseguiu guardar. E quando a gente observa isso, a gente vê que era um cenário muito triste. Saber que aquele que andava com Jesus o traiu e enganou. Mas a gente criou a esperança de que aquilo que iria acontecer com Jesus era uma promessa e tinha que acontecer. Ninguém poderia impedir o trabalhar de Deus. Quando Jesus fez, foi reconhecido, foi apresentado, chegou lá, Judas abraçou, beijou Jesus. Em alguns, eu não sei se nesse evangelho trata disso, mas em outros evangelhos, fala que Jesus, quando Judas o beijou, o que ele falou? Aqui vieste amigo. Jesus chamou um traidor de amigo. E algo muito interessante que eu sempre costumo dizer também, e eu já escutei, eu gosto de ouvir alguns ensinadores falando, e diz o seguinte: Jesus não estava preocupado
em ter sido traído, mas ele se preocupou em perder um amigo. Olha só para você ter ideia, Jesus no momento de sendo traído, sendo beijado, e ele perguntou para Judas: por que você veio, amigo? Ele chamou de amigo. Olha só para você ter ideia, o carinho, o amor que Jesus tinha. É só Jesus mesmo. É só Jesus mesmo. E o carinho que ele tinha era imenso por esses discípulos. Ele tinha um amor imenso, um carinho imenso. Ele queria abraçar todo mundo, inclusive aquele que o traiu. Se Judas tivesse se convertido naquele momento da traição, ele seria salvo também? Sim. Ele traiu Jesus. Ele se arrependeu. Mas o arrependimento dele não foi para pedir perdão para Deus, mas foi se autopunir. Quando a gente erra, descuida em alguns detalhes, não é a autopunição que vai perdoar a gente, mas é pedindo perdão para quem a gente para quem a gente cometeu o deslize. Que sempre, a maioria das vezes, a gente acaba trazendo prejuízo para nós mesmos e deixando o Senhor olhando para nós de uma forma que Ele não quer que não quer ver a gente. Jesus vai continuar vendo a gente como amigos, como irmãos, como filhos. E Jesus não quer que a gente seja servo. Só servo que obedece em ordens, faz isso. E Jesus falou para os discípulos: eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu chamo vocês de amigos. Foi o que ele falou com Judas. Ele confirmou falando para Judas: você é meu amigo. Acho que Judas deve ter pensado: por que ele me chamou de amigo? Nem Judas entendeu porque Jesus chamou ele de amigo. Se ele tivesse entendido realmente que por que Jesus tinha chamado ele de amigo, ele teria feito como Pedro. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu. Porque Jesus conhecia o coração dele. Judas traiu Jesus, mas ele poderia muito bem ter se arrependido e ter mudado o cenário da vida dele, mas ele não quis. Então as nossas escolhas podem mudar o cenário da nossa vida. Eu sempre falo que as nossas escolhas possam ser escolhas boas, para mudar o cenário para o bem e não para o mal. Então, desse engano, depois de tudo isso que passou, o escritor fala aqui para não confundir, lá no finalzinho do terceiro subtópico: portanto, por meio de Judas aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa jornada com Cristo? É o próprio Cristo. A nossa jornada com Cristo, a nossa prioridade é quem? É Cristo. Porque se nós estivermos em Cristo, nós somos novos. E aquilo que era velho, deixa para trás. Não precisa trazer coisas velhas para o presente nem para o seu futuro. Deixa para trás. Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Ou seja, estar em Cristo, não é estar com Cristo como Judas estava. Existe uma diferença aqui. Porque se você coloca estar com, é você estar com uma pessoa, ela do seu lado, de repente ela vai para o lado dela e você para o seu. Agora, estar em Cristo é estar dentro da palavra, dentro dele. Ou seja, para a gente poder conjecturar melhor, é Ele estar dentro de nós, nós estamos nele. E quando nós estamos nele, nós somos o quê? Uma nova criatura. E aqui a gente vai para o terceiro subtópico, para a gente poder ganhar tempo aqui, que já faltam poucos minutos. Aqui a gente vai se aprofundar nos termos que fala caminho, verdade e vida. O primeiro subtópico diz, Jesus fala: eu sou o caminho. Jesus se apresenta como eu sou. O pronome eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus. Quando ele fala eu sou, ele está se colocando acima de qualquer outra coisa. Quando ele fala eu sou, ele está falando, eu tenho poder. Quando ele morreu e ressuscitou, todo o poder foi dado a ele.
a glória que ele tinha, o Pai devolveu a ele. Ou seja, ele é. Ele não se faz ser, ele é. Diferente, por exemplo, quando a gente vê o cenário da antiguidade, na época de Moisés, quando os milagres eram feitos por Moisés ali no Egito para provar que Deus era Deus, e de repente os magos do Egito faziam a mesma coisa. Mas em certos cenários, quando o cajado se transformou em serpente, e os magos fizeram a mesma coisa, a serpente que havia se transformado no cajado de Moisés, o cajado de Moisés se transformou na serpente, comeu todas as outras. Isso é o quê? Deus Todo-Poderoso. Deus está falando para mim, para nós, eu sou, ou seja, eu tenho todo o poder. Todo o poder me foi me dado nos céus, na terra e debaixo da terra. É isso que ele está afirmando. E quando ele fala, eu sou o caminho, ou seja, ele está dando uma conjunção aqui, juntando o eu sou com o caminho. Ele está falando, eu sou o único. Eu sou aquele que dá acesso ao Pai. Não existe outro. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou. Eu fiz a promessa, falei que ia ser morto, crucificado, e eu ressuscitaria ao terceiro dia. Eu sou, eu cumpri essa promessa. É isso que ele está falando. E quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou o único acesso ao Pai. E vai ter muitos atalhos por aí, viu? Vai ter muitos atalhos. Muita gente vai confundir você. Você precisa... A gente teve uma lição bem complexa no trimestre passado. Eu nunca quebrei tanta cabeça para estudar uma lição como a do trimestre passado. Uma lição bem complexa. E a gente aprendeu que, em defesa da nossa fé, muitas pessoas se levantariam dizendo, eu sou Cristo, eu tenho poder, eu faço milagre. E muita gente ia segui-los. Mas Jesus falei, eu sou. Pessoas podem se levantar, mas não são eu. Não são o caminho. Homens podem se levantar, mas a vida deles vão se findar, eles vão chegar ao término da vida deles. Eu não tenho fim, eu sou eterno. Eu sou eterno, Jesus fala. E quando ele começa a falar isso, então muitas pessoas se levantariam. Mas ele demonstra que só ele é o único e verdadeiro caminho. E aqui no segundo subtópico, ele fala, eu sou a verdade. O escritor deixa uma frase aqui que eu até grifei, que eu achei bem interessante. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade. Ele é toda a verdade. Ele é tudo. Então qualquer coisa que você precise, Jesus tem. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tenha, Jesus tem a resposta. Qualquer dúvida que venha no seu coração, incerteza, angústias, Jesus é a resposta. Qualquer cenário de tristeza, de dor, Jesus é a resposta. Qualquer cenário de milagre que você precise, Jesus é a cura. Ou seja, Jesus é. Para você ter ideia do peso da palavra, quando fala Jesus é. Ele é. Ele não vai ser, ele não era, ele é. Oi, mano, desculpa. Pode falar. Ele não vai deixar de ser nunca. Ele vai continuar sendo eternamente nas nossas vidas. Ou seja, a verdade. Que quando Jesus fala eu sou o caminho e a verdade, eu entendo que quando ele fala eu sou a verdade, é porque muitas pessoas se levantariam para dizer Cristo morreu, ressuscitou. No entanto, aqueles soldados que viram Jesus ressuscitado, o que eles foram coagidos a quê? A mentir. Eles foram pagos para poder mentir e falar que alguém tinha roubado o corpo de Jesus e tinha dado um fim no corpo de Jesus. Para quê? Para que não continuasse aquilo que é verdade. Então muitas pessoas vão se levantar e pagar para que a mentira prevaleça. Mas a verdade ainda está de pé, que as nossas vidas é Jesus Cristo. Ele é verdade para nós. Ele é a vida para nós. E nós só teremos acesso ao Pai por intermédio de Jesus. Então não existe atalhos nessa vida. Vai aparecer muito só, se você me seguir aqui, eu tenho muita cautela com isso, gente. Nossa. Tem gente
tem sonhos e outras coisas, e fala, eu tive uma visão de Deus, tive um sonho totalmente confuso, totalmente embaralhado, e fala, eu tive uma visão de Deus. Eu tenho muita cautela em falar que alguma coisa veio de Deus, porque nós somos seres humanos não temos certeza de nada. Nós não temos certezas. A nossa vida é de incertezas. E quando nós fazemos a junção entre o espiritual e o nosso espírito com o espírito de Deus, automaticamente tem coisas que vai de encontro às nossas emoções. Quem foi que nunca sentiu aquele arrepio na pele, aquele coração batendo acelerado, ou quando vai louvar o Senhor, de repente começa a falar em línguas na hora? Quem nunca sentiu isso? É muito comum. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que se apresentam como sendo a verdade de Cristo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aquilo que é verdadeiro nas nossas vidas se cumpre. Aquilo que não é verdadeiro vai continuar só como palavras. Então, ao Jesus falar sobre isso, Jesus personifica a verdade. O autor coloca aqui, Jesus personifica a verdade. E os seres humanos necessitam conhecer uma verdade que se opõe à mentira e derruba falsidades do presente mundo. Jesus é uma verdade tão poderosa que eu acredito assim que não precisava nem se opor. Jesus sendo a verdade, não precisava nem se opor, a mentira já não prevalece. Quando a verdade reina, a mentira não prevalece. Quando a vida reina, a morte não prevalece. Eu acredito assim que não precisava nem se opor. Você seguindo a verdade, vivendo a verdade, a própria mentira já vai fugir de você porque não vai encontrar lugar. Porque você vai estar o quê? Na verdade. Você estando na verdade, automaticamente você não vai dar ouvido para qualquer coisa. Você não vai dar ouvido para qualquer mentira que apareça, qualquer engano. E vai surgir muitos enganos. Porque Jesus falou para nós que Ele é o caminho, ia surgir outros atalhos. Jesus falou para a gente que Ele era a verdade, ia surgir mentiras. E se Jesus falar pra gente que Ele é a vida, pode ter certeza que vai surgir muitas mortes aí. Muitas pessoas se achando o tal. Gente, eu acho incrível que hoje em dia as pessoas perderam tanta percepção da realidade. Eu falo percepção da realidade mesmo. Que se você pesquisar a Igreja de Satanás, você vai encontrar ela. Você tem ideia como as pessoas perderam a percepção da realidade? Você vai encontrar ela. E existe. Por incrível e louco que pareça, existe. Agora eu pergunto, o que eles vão fazer lá? Vão adorar o quê? Adorar o quê? Quem? Como? Vão começar a fazer o quê? Sacrifícios? Alguma outra coisa? Então, quando Jesus, para a gente finalizar aqui, subtópico 3, eu sou a vida. Esse aqui eu vou ler para a gente poder dar mais uns detalhes aqui. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus Cristo. Refere-se à vida, à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. João capítulo 19, 30. Alguém abre para ler, por favor? João 19, 30. Esta realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor Jesus possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Pode ler, João 19, 30. O que Jesus fez? Ele entregou o Espírito, o autor da vida. E eu sempre costumo dizer que se Jesus não entregasse o Espírito, eu já vi muitas pessoas falarem também sobre isso. Se Jesus não tivesse entregue o Espírito, ele estaria na cruz até hoje. Porque ele é a vida. Ele
entregou o seu espírito, mas ó, pra você ter ideia, ele entregou o seu espírito para que seu corpo desfalecesse, para que ele pudesse ser levado para o sepulcro, e ele mesmo voltou, entrou no seu próprio corpo glorificado, que ele glorificou, e ressuscitou ao terceiro dia, como ele havia prometido. Então aqui o escritor fala sobre a vida, uma vida espiritual, que é uma vida que vai além da nossa vida humana. Porque se for só falar sobre a vida humana, sobre ressurreição humana, a gente vai entender que quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que aconteceu com Lázaro depois? Ele morreu de novo. Mas Jesus estava prometendo pra gente o quê? Uma vida eterna. Uma vida onde o nosso corpo não vai ser consumido pelo pó da terra, pelos bichos da terra não vai consumir o nosso corpo. Uma vida onde nada vai destruir ou tirar a nossa alegria. Porque nós sabemos que lá para onde a gente vai, tristeza não vai chegar lá, a angústia não vai chegar lá, a dor não vai chegar lá. Vai ser o quê? A alegria. Porque, poxa, as aflições da vida são difíceis. A gente precisa de um conforto, vai ser, pra você ter ideia, a gente tem uma capacidade de vida, estimativa de vida de 80 a 85 anos. Agora imagina, a gente sofre nessa vida, não sofre? Passa alguns perrengues na vida aí, algumas fragilidades emocionais, alguns problemas físicos, de doença. Quando chegar lá, a gente não vai ter nada disso. E vai ser alegria eterna. Não vai ser só um momento, vai ser uma alegria eterna. E aqui pra gente concluir, o autor aqui fala que reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade. Olha só pra você ter, experimentar a verdadeira liberdade, não é qualquer liberdade. É a verdadeira liberdade, aquilo que eu falei. Paulo estava preso, mas a mente dele, o coração dele estava solto. Ele estava escrevendo, estava mandando carta, estava pregando. No entanto, o cenário de Paulo e Silas na prisão, Paulo, em vez de fugir, falou, agora eu estou livre, eu vou fugir. O que ele fez? Oxe, ele viu o rapaz tentando se matar, ele voltou, falou, peraí, não faz isso não, a gente está aqui. A gente não vai fugir não. E ou seja, aquela pessoa que talvez ia tentar, porque se a pessoa já imaginou, os presos fugiram, pronto, eu vou morrer, eles vão matar. Ele estava tentando adiantar alguma coisa, mas Paulo falou, não faz isso não, que a gente está aqui ainda. Ou seja, aquela família foi transformada, porque a mente e o coração estava livre, essa é a verdadeira liberdade. Mente e coração livre. Grave isso no coração, ó. Mente e coração livre. Não é só o corpo, mas é a mente e o coração livre. Experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de cada um.